Fala pessoal, Fabrício Oliveira falando aqui, beleza? Esse item aqui que a gente vai falar hoje, né, sobre a metodologia da startup enxuta, é o último item do livro, é o item de aceleração. O que ele fala de aceleração, né? Inicialmente, ele fala que é muito mais fácil você trabalhar em cima de lotes pequenos do que trabalhar em cima de lotes grandes, né? É aquele negócio que eu já falei para vocês em conteúdos anteriores. Errar pequeno e errar mais rápido possível para você já conseguir corrigir aquele erro que você teve. Ele dá até, por isso que eu botei um envelope aqui, né? Ele dá até a analogia do envelope, que não é exatamente do jeito que eu vou passar, mas é o seguinte, né? É como se você, por exemplo, tivesse que preencher 100 envelopes, né? E aí esse envelope você tivesse que colocar, de repente, um papel, uma cartinha, e tudo de forma uniforme, né? E de forma sequencial. É muito mais fácil, de acordo com o livro, você, ao invés de você colocar, por exemplo, 2 cartinhas dentro do envelope, você ir colocando uma, sabe, até o final das 100, depois você voltar e colocar a segunda, depois se você tiver que colocar mais uma, colocar outra. Ele entende que, por exemplo, se você tem 3 cartas para colocar no envelope, se você for colocar as 3 no envelope, preencheu, fechou, acabou, depois colocar as outras 3 em um segundo envelope sequencial, fechou e acabou, a ideia do livro é o seguinte: se você, por exemplo, tiver no 3º, 4º, 5º envelope, de repente uma carta que não tivesse no tamanho bacana, ou que você tivesse visto uma irregularidade, você já teria corrigido ali no 3º, melhor do que você de repente ter feito os 100 de forma sequencial e depois ter feito um trabalho muito grande, você teria que voltar a fazer aquele trabalho e refazer tudo de novo. Ou seja, qual é a ideia principal do livro, né? É você dizer que é muito mais fácil, muito mais eficiente você começar em lotes pequenos do que você trabalhar em cima de lotes grandes. É o que eu falo aqui, né, posteriormente, né? Em caso de falha, é muito mais fácil você corrigir o que é pequenininho, né, do que você começou pequeno, do que você corrigir um trabalho muito grande que você fez. E esse desenvolvimento, ele tirou da onde? Ele tirou em cima da produção enxuta da Toyota, que eu falei para vocês que é a base dessa teoria da startup enxuta, a manufatura enxuta. Beleza? Então aqui, ó. Por isso que eu coloquei para vocês, né? Possibilitando que você possa fazer esse caminho de uma maneira mais rápida possível, de um bloco pequeno, errar o mais rápido possível, caso você tenha que errar, para você voltar com o produto modificado, com o atributo modificado, dentro do atributo que você quer, o atributo novo, o atributo corrigido que você quer dentro do produto. Beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só. Quando a gente fala de aceleração, a gente fala que o livro fala também, né, e eu concordo com o livro, que você tem algumas formas de você trabalhar a aceleração na sua empresa, né? Então vamos recapitular, olha só. Você tinha uma hipótese de necessidade de atendimento do mercado. Só que enquanto você não aplica esse produto no mercado, ele ainda é uma hipótese. Você não tem como você dizer que aquele produto ali, de fato, ele vai ser um produto que ele vai atender a necessidade do mercado. E você fez o MVP, que é o mínimo produto viável, e implantou esse MVP no mercado, já para rapidamente obter informações, obter feedback do uso do produto, né? Então é muito diferente de você implantar um MVP do que você, por exemplo, fazer uma pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, você não consegue ter fielmente, né, a informação que você precisa para você utilizar no teu produto. Mas se você já utilizar um MVP, um mínimo produto viável, você consegue já ter a tua percepção do uso do consumidor mediante aquele produto ali que você conseguiu já colocar no mercado para obter a informação que você precisa. E aí você tem que identificar se aquele produto ali precisa ser perseverado, se você vai continuar dentro daquela solução ou se você vai pivotar aquele produto ali. Beleza? O caminho de fato é esse. Você perseverou ou você pivotou, né? Mas chegou um momento que você precisa fazer com que a tua empresa ela tenha crescimento. E como que ela pode ter crescimento? Ele fala, o livro, que você pode ter crescimento boca a boca,
normalmente, né, você vai utilizando o produto, você vai falando para um amigo, você vai falando para outro amigo, então as pessoas vão ter vontade de querer divulgar o seu produto. Uma outra questão aqui também é como efeito colateral da utilização do produto. Isso daqui acontece, por exemplo, você usa um produto que seja um e-mail, né? E dentro desse e-mail, você tem que fazer uma distribuição de pagamento, por exemplo. E esse pagamento, você usa o PayPal, por exemplo. Os consumidores que nunca utilizaram o PayPal, que são seus amigos, por exemplo, podem passar a conhecer o PayPal pela sua utilização, porque de repente recebeu um e-mail seu. Ou, até um exemplo melhor, você quer transferir um arquivo. O arquivo é muito grande. E aí você usa o Dropbox para você poder fazer aquele armazenamento do arquivo. Você manda para algum amigo seu. Aquele amigo seu nunca ouviu falar no Dropbox na vida dele, mas ele recebeu um link do Dropbox e ele viu que aquela solução ali existe, né? Que você consegue armazenar arquivos muito pesados, muito grandes, dentro de uma plataforma, sem precisar mandar diretamente aquele documento ali no e-mail. Então aqui, como efeito colateral da utilização de produto, você vai começar a disseminar aquele produto ali por conta do uso, né? Então aquele amigo ali que de repente não sabia, não conhecia o Dropbox, ele vai mandar para um outro amigo, aquele outro amigo vai mandar para outro, e você vai criando um efeito colateral. Por meio da publicidade financiada, propaganda paga, né? Você paga a divulgação daquele seu produto ali que você quer divulgar a solução. Por meio da compra ou do uso repetitivo, né? Por meio da compra seria o quê? Você assinando, né, uma mensalidade ou assinando, de repente, algum tipo de plano com aquele consumidor ali. É uma maneira também de você fazer o crescimento daquela sua empresa, beleza? Então, voltando, ó, então tu pode trabalhar em cima da aceleração do seu produto, da sua empresa, da sua startup, de acordo com o Eric Ries, em cima do boca a boca, em cima do efeito colateral do uso, ou por meio de publicidade paga, ou por meio do uso repetido, recorrente daquele seu produto ali, beleza? Pode ser por mensalidade, bimestralidade, semestralidade, ou seja, o uso recorrente daquele aplicativo, daquele produto ali. Uma outra questão que eu queria encerrar aqui nesse conteúdo relacionado com a Lean Startup é uma maneira também de vocês controlarem a forma que vocês identificam os problemas, né? Vamos recapitular o passo a passo? Você identificou uma hipótese, você implantou um MVP, você obteve informações desse MVP dentro daquele ciclo de aprendizado que você precisa ter, você decidiu por ou pivotar o produto ou perseverar no produto. E anteriormente, você acelerou o teu produto, beleza? Só que no meio do caminho, a probabilidade de ocorrer problemas, ela acontece. E existe uma metodologia que o livro fala, que uma das últimas coisas que o livro fala, que é a metodologia dos 5 porquês. O que seria essa metodologia dos 5 porquês? Vamos dizer que tenha um problema no seu produto ali. Independente do que tipo de produto for, pode ser um aplicativo, independente do que for o teu negócio, o seu modelo de negócio. Como que você identifica o problema raiz? É muito fácil, normalmente, a gente, quando vai trabalhar em cima da resolução de um problema, trabalhar em cima do que é superficial para a gente, né? Então, por exemplo, aqui, eu dei um exemplo aqui, né? A máquina parou dentro de uma fábrica, por exemplo, ou então dentro de uma produção. A máquina parou, normalmente a gente pega aquela informação ali e conserta o problema que deu naquela máquina ali. Só que o fato dela ter parado pode ter sido ocasionado por muitos outros problemas que você não se indagou e você não foi trabalhar a raiz daquele problema ali. Então, se você se perguntar, por exemplo, a máquina parou, por quê? Porque teve sobrecarga e o fusível queimou, né? Por que teve sobrecarga? Porque uma outra peça não estava lubrificada. Por que não estava lubrificada de modo adequado?
porque a bomba do óleo não estava bombeando corretamente. Ou seja, já viu criança quando pergunta as coisas para vocês? Ela pergunta uma coisa, ela pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A metodologia fala que se você perguntar 5 porquês, você acha a causa raiz do problema. E normalmente a causa raiz do problema, ela sempre tem alguma relação direta com o ser humano. No finalzinho, normalmente você não vai achar, porque a peça XYZ aconteceu isso. Se aconteceu isso na peça, foi por falta de manutenção, falta de treinamento, falta de orientação, falta de instrução, falta de conhecimento do manuseio. E isso são coisas que a gente pode trabalhar em cima de uma metodologia de treinamento, uma metodologia de orientação, beleza? Então, assim, identificar a causa raiz do problema é muito interessante quando você vai lidar com o desenvolvimento da sua startup. Por quê? Porque você não trabalha o problema de forma superficial. Você trabalha o problema de forma de que você sana aquele problema desde da raiz daquele problema. E ele tem a probabilidade de não recorrer no mesmo tipo de problema no futuro. Beleza, pessoal? Uma questão que vocês têm que entender também, quando vocês forem fazer uma reunião para identificar os 5 porquês, é você não identificar as 5 desculpas, né? Para cada tipo de problema desse daqui e para cada causa desses problemas aqui, pode ser que você tenha relacionado alguma pessoa a esse tipo de problema. Então, essa pessoa pode muito bem dar uma desculpa para cada tipo de problema que você levantar aqui. Então, você tem que ser muito parcimonioso para trabalhar em cima de soluções e identificar que a pessoa não lhe dê desculpas para aquele problema ali que você conseguiu identificar. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido o que é a metodologia Lean Startup, de onde ela veio, qual a história dela, como que ela pode ser aplicada. Essa questão que eu falei para vocês de visão, direção, aceleração, o que é um MVP, o que é um pivô dentro de um produto, e outros itens também, outros conceitos que são muito importantes para você, algumas terminologias que são muito importantes para você que tem intenção, né, de ter o desenvolvimento da startup de vocês ou de implantar uma startup nova no mercado. Espero vocês em um próximo conteúdo, espero que tenha sido útil. Um forte abraço, tchau, tchau.